Oi pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui no canal de volta para falar de um assunto que não é dos mais fáceis, mas que a gente vai conseguir abordar com um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. O conceito hoje que eu quero trazer é o conceito de transtorno de personalidade borderline. É um assunto bastante interessante e ao mesmo tempo bastante desafiador. Sabemos que os transtornos de personalidade são frequentes. Em alguns estudos, perto de 10 a 20% da população, é algo bastante impactante e que na população de pessoas que fazem tratamento para doenças psiquiátricas como depressão, como ansiedade, transtorno de pânico, pode chegar até 50%. Mas ele tem um conceito que é muito diferente dos outros quadros que a gente abordou aqui já com vocês. Existe um conceito que nós chamamos de desenvolvimento, que significa o quê? Um aspecto comportamental que vem desde a infância e adolescência e que é da constituição daquela pessoa, daquele indivíduo. Imagina que uma pessoa que tem transtorno de personalidade, ela não adquiriu isso de uma hora para outra, mas isso foi sendo consolidado ao longo do desenvolvimento daquela pessoa. Ela já tinha ali uma bagagem genética, tinha um temperamento, que é uma coisa inata, né? Já tinha uma tendência relacionada até a alguns aspectos genéticos, alguns traços, algumas características que já estavam presentes no momento do nascimento, e isso foi sendo construído com os modelos, com as referências, a educação, as experiências precoces na infância, adolescência. Podemos falar aí de situações mais complicadas como abuso, pessoas que sofreram bullying, que sofreram agressões. A pessoa já se constitui daquela maneira e isso acaba refletindo no que nós chamamos de transtorno de personalidade, que são essas alterações comportamentais constituintes, esse desvio em relação à normalidade, que foge ao aspecto cultural, à expectativa que existia em relação àquela pessoa. É um comportamento disfuncional do ponto de vista ocupacional, do ponto de vista social, de relacionamentos. Os relacionamentos tendem a não perdurar bastante. Podemos citar aí vários transtornos de personalidade. Hoje eu quero falar especificamente do transtorno borderline, mas poderíamos falar também do transtorno anancástico, né? Também chamado uma personalidade obsessiva compulsiva. Poderíamos falar de transtorno de personalidade paranoide, poderíamos falar de transtorno de personalidade histriônico, enfim, uma série de outros aspectos. A gente poderia falar aqui por horas de transtorno borderline. Hoje eu quero, de uma maneira sucinta, conseguir abordar as principais características para que vocês possam entender um pouquinho dessa ideia. Imagina que a pessoa que tem transtorno borderline, ela é extremamente impulsiva, é uma pessoa que tende a ter um vazio muito grande e uma dificuldade muito grande para definir a sua própria imagem. Ela tem muita dificuldade para saber aquilo que é realmente dela, aquilo que é sua característica própria e se identificar com as coisas com facilidade. Então é uma pessoa que tem dificuldade para pertencer a grupos, ela tem uma dificuldade de firmar relacionamentos duradouros, é uma pessoa que muitas vezes não consegue se enquadrar em ambientes de trabalho, socialmente é uma pessoa que tem dificuldade também, tende a ser mais explosiva e provocar danos muito grandes nos relacionamentos. Muitas vezes existe também o abuso de substância como uma manifestação da impulsividade, o uso do álcool, até a compulsão alimentar pode ser uma manifestação direta dessa instabilidade emocional da constituição. Então muitas pessoas até que fazem cirurgia bariátrica, que sofrem de obesidade por uma compulsão, impulsividade muito grande, tem também a comorbidade do transtorno de personalidade borderline. Tá? Podemos falar de impulsividade também no âmbito sexual. Isso também acontece. A gente pode falar de jogo, de comportamentos de risco, eventualmente de automutilação. A pessoa se machuca para aliviar uma angústia que ela tem, né? Um vazio muito grande pela incapacidade de lidar com frustração. A gente sabe que essas pessoas lidam muito mal com frustração. Não conseguem entender exatamente o ritmo de vida dos outros e criam expectativas totalmente inadequadas e se sentem frustradas sem que exista necessidade de frustração. Isso gera angústia, isso gera vazio, isso gera aperto no peito e leva essas pessoas a terem respostas muito impulsivas, às vezes muito agressivas até contra elas próprias, chegando a se automutilarem, eventualmente cortar um braço, queimar o braço com o isqueiro do carro, por exemplo, né? Uma coisa que a gente nunca imaginaria que alguém pudesse fazer isso, mas tamanho vazio, tamanha angústia, tamanho sofrimento que aquela pessoa tem, ela chega a fazer isso para ter um referencial físico da dor.
É preferível para ela a sensação da dor física, que dá um significado maior, do que o vazio, do que a perda de referência afetiva, emocional, que é muito mais dolorosa e que traz um sofrimento ainda maior. Uma característica do transtorno é a labilidade emocional, é a mudança afetiva muito rápida, é alteração de humor muito imprevisível. Isso faz com que essas pessoas às vezes sejam chamadas de transtorno bipolar, mas na verdade não tem nada a ver. O transtorno bipolar é muito mais previsível, né? É um quadro que responde à medicação de uma maneira até previsível e não tem nada a ver com transtorno bipolar. Personalidade é uma coisa, transtorno bipolar é outra. E muitas vezes as pessoas que têm o transtorno borderline são rotuladas como bipolares porque tem essa labilidade, essa instabilidade afetiva, tem reações muito exacerbadas, às vezes a situações que não se esperava aquela reação tão agressiva ou tão intensa do ponto de vista emocional. Uma outra coisa que acontece é o medo do abandono. Essas pessoas têm muito medo de serem abandonadas, são pessoas que temem profundamente a rejeição. Muitas vezes é uma coisa que não acontece, né? Elas evitam até um relacionamento pelo medo do abandono. Ou uma circunstância absolutamente normal de uma pessoa não poder atender o telefone porque está ocupada, ela já interpreta aquilo como um abandono e já tem uma resposta agressiva, hostil. Né? No relacionamento isso é muito danoso, isso é muito negativo e impede que a coisa possa vingar, que a coisa possa realmente evoluir bem. São pacientes que falam muito de um vazio existencial muito grande, elas sentem frequentemente angústia, uma sensação de aperto muito grande, elas tendem a não ver um sentido na existência, uma descrição subjetiva, mas que faz muito sentido, né, para essas pessoas e para quem já passou por isso em algum momento, para quem já sentiu. Né? Acho que todo mundo em algum momento se sentiu frustrado, se sentiu vazio. Imagina isso numa proporção muito mais intensa, né? Uma proporção que segue totalmente a pessoa e faça a pessoa tomar atitudes mais impulsivas. Então o transtorno de personalidade borderline está muito em cima disso. O objetivo de tratar uma pessoa com transtorno de personalidade é, primeiramente, dar o suporte emocional que essas pessoas buscam, dar uma referência, permitir que essa pessoa tenha um modelo de confiança, de respeito, de responsabilidade também. E além disso, mostrar para essas pessoas que é possível sim lidar melhor com as angústias. Do ponto de vista medicamentoso também é bem diferente. A gente sabe que medicar uma pessoa que tem um episódio depressivo é uma coisa, medicar uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, mesmo que tenha junto a depressão, pode até ter junto um quadro depressivo, é uma outra expectativa, né? A finalidade é muito mais o controle da impulsividade, é evitar comportamentos de risco, comportamentos de agressividade, comportamentos autodestrutivos, às vezes de automutilação que podem acontecer também, né? É minimizar a sensação de angústia que essas pessoas têm, aliviar esse sofrimento, dar funcionalidade para essas pessoas. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente vai continuar falando mais de transtornos de personalidade, vamos trazer outros temas também ligados à personalidade, como transtorno antissocial, que a gente já falou um pouquinho em outro vídeo aqui. Vamos trazer também outros assuntos interessantes ligados a transtorno de personalidade borderline. Espero que vocês tenham gostado, que possam deixar aí o seu like ou o seu unlike se vocês não gostaram, para a gente saber também. E se querem continuar acompanhando o nosso trabalho, sigam por favor o canal e vamos mantendo contato. Tchau, tchau! Já a pessoa que tem ansiedade generalizada, chamada de TAG, é uma pessoa que tem muito medo